A palavra de Deus, ela nos diz, comparando nós, eu e você, na parábola do bom samaritano nós vamos ver a linguagem mais original de missões. A maior missão que Cristo, Ele vai designar ao homem é o cuidado com as almas. A maior missão que temos é zelar pelas almas, é amar as almas como Cristo amou a igreja, como Cristo amou o seu próximo, como Cristo foi o referencial para nós. A Bíblia diz, Jesus contando numa parábola, que uma certa vez um viajante, este viajante estava a caminho, ele descia de Jerusalém para Jericó. A Bíblia diz que ele caiu na mão dos salteadores. Ele entra por uma rua chamada Sangrenta, e nesta viela chamada Sangrenta, conhecida por assaltos, conhecida por saques, e a Bíblia vai dizer que este viajante, então, ele é interpelado por ladrões, salteadores, homens que viviam do roubo, ladrões. E a Bíblia diz que este viajante, ele é espancado. A Bíblia diz que é levado tudo dele. E a palavra de Deus diz que eles o deixam quase morto. A expressão quase morto denota de que esse homem chegou ao ponto de ficar fora de si. Seu corpo talvez todo deteriorado, pois haviam espancado esse homem. As condições desse homem eram poucas. A sociedade, alguém que olhasse para ele já dizia: esse homem está morto. Essa é a condição que muitas das vezes nós estamos. É a condição que antes de vir para a presença de Deus, nós nos encontramos. Pois a Bíblia diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, Ele vem para dar vida e vida com abundância, aleluia. E a Bíblia diz que dentro, neste mesmo caminho, nesta mesma rota, na mesma proposta, diz a Bíblia que passaram 3 homens. E nesses 3 homens que passaram, o principal desses homens, a Bíblia diz que o primeiro a passar foi um sacerdote. Diante do costume judaico, este homem não podia tocar em coisa imunda, segundo a lei e a tradição. Mas a Bíblia diz que, por obrigação e obséquio, ele deveria ser o primeiro, porque a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote, e ele representando em todos os aspectos o sacerdócio. Era dever deste homem, no mínimo, ter parado, ter olhado e ter sentido compaixão, analisado todas as circunstâncias. Fato é que este homem, chamado sacerdote, representante de Deus, ele passa de largo, ou seja, ele passa de longe. Ele sequer olhou para o viajante caído por aquele homem, pois a sua cultura falava mais alto, o seu posicionamento falava mais alto. Quantas vezes, com a nossa patente que temos, achamos, irmão Wesley, irmão Rinaldo, que somos mais do que alguém. A nossa postura, o nosso posicionamento, irmão Lucas, muitas das vezes nós achamos que somos melhores que alguém, mas na verdade nós não passamos nada além de servos do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que esse homem então passa de largo. Ele deveria ter parado, função, mas não parou. Agora nós vamos observar que pelo mesmo caminho, disse Jesus, passava também um levita. E o levita está passando. Temos aqui levitas, sabemos disso. A Bíblia diz que antigamente o papel do levita era morar dentro da casa, do templo. Ele vivia, limpava, tocava, afinava os instrumentos, preparava os inários, adorava o Senhor. Era a obrigação do levita, o papel principal. Entenda que o papel fundamental do levita era, ainda é, levar o povo a adorar a Deus. Agora, a responsabilidade maior agora vem vindo sobre também os ombros do levita, porque ele também passa de largo, assim como o seu
pastor, o seu sacerdote. Mas ele passa de largo porque a sua cultura, porque a sua patente de levita não permitiu com que ele se concebesse de íntima compaixão. Mas agora um fato muito lindo que Jesus vai narrar agora, e a minha mente vagueia e vai longe a pensar que este mesmo homem que estava caído poderia ser qualquer um deles, poderia ser um sacerdote, poderia ser um levita. E não se colocaram no lugar dele, não se colocaram no lugar daquele homem, porque fazer missões é nos colocar no lugar do outro, é nós nos colocarmos, nos enxergarmos no lugar de outra pessoa, porque quando eu faço missão, eu não faço para homens, eu faço para o Deus que eu sirvo, aleluia. E agora, seria totalmente diferente, irmão Pedro. Seria totalmente oposto. Quem não tinha que parar, parou. Sabe o que eu quero dizer? Que Deus usa as coisas pequenas para confundir os grandes. Deus usa coisas loucas para confundir os sábios. Tem gente achando que Deus, aleluia, vai usar ele talvez num púlpito, talvez em cima de uma pregação dos Gideões missionários. Mas o Senhor está dizendo que ele está em busca daqueles que estão dispostos a fazer missão na sua rua, a fazer missão no seu bairro, a fazer missão na sua cidade, porque estes são chamados e escolhidos por Deus, aleluia. Aí agora, lá vai ele, um viajante, um homem agora chamado samaritano, e Jesus dá nome para ele, o bom samaritano. Jesus denomina ele o bom samaritano, irmão Reginaldo. E quando a Bíblia vai dizer que o bom samaritano, ele está falando dele mesmo. A linguagem figurativa é do próprio Cristo. Entenda que Jesus sempre falou por parábolas para que confundisse as pessoas de alguma maneira, de algum modo, mas para constrangê-las, porque ele podia ter se autopromovido e dito para o povo: eu sou Deus, eu sou o filho de Deus. Mas ele nunca deu atestado disso, ele deixou. Lembra que quando ele está chegando, João Batista olha para o lado e João Batista aponta o dedo e diz: eu não sou nada, eis aí o homem cujo eu não sou digno de desatar as suas alpacas. Ou seja, eu não sou digno de carregar o chinelo de Jesus, mas ele é mais poderoso do que eu. Ele é o Filho, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, oh glória. E aí, já vai descendo então agora o bom samaritano. Lá vai passando o bom samaritano, e o bom samaritano, ele tem 3 ações maravilhosas, que eu gosto muito de trazê-las. A primeira, a Bíblia diz que ele para a sua carruagem. Ele lá ia como comércio, Jonathan. Ele lá ia como comércio, ele lá ia de algum modo fazer alguma compra ou vender alguma coisa. Para quem não sabe, Belém, a Bíblia diz que quando eles estão descendo de Jerusalém para Jericó, Jericó era uma cidade de troca, comércio, catira, porque naquela época se vivia muito de trocas. Eu te dou e você me dá, eu vendo alguma coisa. Então a Bíblia diz que esse viajante lá ia para lá, ele lá ia fazer alguma coisa, ele lá ia vender, ele lá ia comerciar alguma coisa. E quando a Bíblia diz que ele para, ele também correu o risco de ser assaltado. Sabe o que eu entendo? É que Jesus, ele pagou o preço, ele correu o risco para que hoje você tivesse vida eterna, aleluia. E ele assumiu a culpa. E o bom samaritano, ele tem uma primeira ação. A Bíblia diz que ele aproximou. Tem gente dizendo o seguinte: eu aceitei a Jesus. Não, é Jesus que te aceita, meu irmão. É Jesus que te aceita, porque eu e você não somos merecedores. Segunda boa ação, deixa eu acelerar. Ele aproximou dele
e sentiu-se de íntima compaixão, compadeceu, diferente do sacerdote, diferente do levita. Ele moveu-se de íntima compaixão, ele sentiu pena daquele homem e ele pensou: eu tenho que fazer alguma coisa. Oh glória, Arabaxaramandecai. Eu sinto a presença de Deus aqui essa noite, e eu quero ministrar sobre a tua casa e dizer que Jesus, Ele está, aleluia, e sentiu compaixão de você. Você não está sozinha, você não está sozinho. Jesus te ama nessa noite, aleluia. E Ele vai repetir algumas ações agora que nós precisamos repetir. A primeira coisa que Ele vai fazer, Ele aproxima dele. E esse homem, ele vem como praticamente um SAMU, né? Um corpo de bombeiro. Ele toma algumas atitudes imediatas, porque o sistema, o SAMU, ele atua no imediato. Ou seja, a pessoa sofreu um acidente, automaticamente ele tem alguma providência instantânea. E sabe o que vai acontecer? Esse bom samaritano, ele toma medidas imediatas. A primeira coisa que ele toma, a Bíblia diz que quando ele chega dele, ele vê que aquele homem está caído, ele toma aquele homem nos seus braços, e ele começa a realizar um procedimento. O primeiro procedimento que ele realiza, ele vai procurar lavar as suas feridas. E a Bíblia diz que ele começa deitando o vinho sobre ele, o azeite. Olha que lindo! Tipologicamente o vinho representa alegria. Tipologicamente o óleo o óleo ou unguento daquela hora representou o Espírito Santo. Sabe o que estava acontecendo? Aquele homem estava caído, aquele homem estava triste, aquele homem estava abatido. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que através do vinho naquela hora, através do óleo naquela hora, Jesus estava dizendo para aquele homem, o bom samaritano estava dizendo para ele: eu curo as tuas feridas e eu vou restituir a alegria na tua vida a partir de agora. Foi isso. E aí ele não para por aí, porque quando ele pega aquele homem, ele então realiza o primeiro procedimento, atando suas feridas, deitando azeite e vinho. Ele limpa as suas feridas. A gente esquece o tanto que Jesus limpa as nossas feridas. Quem era você? Quem era eu? As suas feridas, as suas machucaduras. Você foi espancado. Quantas vezes você foi espancado? Quantas vezes o diabo te bateu? Quantas vezes você caiu na mão dos salteadores? Quantas vezes você caiu na mão do diabo e Deus sempre te livrado? A mão do Senhor sempre está estendida, a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida sobre a tua vida, aleluia. E aí vai acontecer o mais lindo, o mais interessante, que eu quero encerrar aqui. Que a Bíblia diz que ele pôs ele na sua cavalgadura. Do original, alguns dizem que ele desceu do cavalo e colocou ele em cima do cavalo, do burro, do jegue, seja da maneira que você queira entender. Sabe o que acontece? Isso é troca. Olha o que Cristo diz, olha o que Cristo fez. Quem era para morrer, era nós. Quem era para poder estar morto, era nós. Olha o que acontece. Jesus, ele vai para a cruz no nosso lugar, para dar direito e garantia eterna, para nos dar socorro eterno, para nos dar vida eterna, aleluia, aleluia, glória a Deus. Representa isso. E aí, sabe o que vai acontecer? É lindo, porque esse texto é toda a história de Jesus. Não sei se você percebeu, mas esse texto é toda a história de Cristo. E aí a Bíblia vai dizer uma coisa, que este bom samaritano põe ele no seu lugar e vai conduzindo ele. E ele vai levar ele para uma estalagem, hotel, garantia. O que Jesus fez por nós? Ele disse o que? Eu vou para e eu vou fazer o que? Preparar-vos um lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. O homem
homem foi pro hotel e levou com ele aquele homem que nem conhecia. Jesus, ai Deus, tu és maravilhoso. Você nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas um dia Ele te pegou, Ele te sarou, Ele te lapidou, Ele te transformou, te levou, aleluia, para um lugar seguro, que é a igreja que você congrega, que simboliza o hotel, simboliza prosperidade, simboliza proteção, simboliza aconchego, para te conduzir para o caminho da vida eterna, aleluia. E aí, para encerrar, ele vai dizer o seguinte: eu vou dar a garantia. Quando ele chega para o dono do hotel, escute, o homem está meio morto ainda. É aquela mesma parábola que nós temos da vinha, que ele paga como quer. Vai ter gente que vai aceitar Jesus na última hora. Vai ter gente com 50 anos de crente, mas o pagamento é o mesmo. Jesus é para todos, aleluia. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vira e diz o seguinte: olha o que Jesus vai dizer. O bom samaritano, representando por Jesus, ele fala o seguinte: ó, escute, eu vou prosseguir a minha viagem, mas eu vou tirar aqui. A Bíblia diz que ele tirou 2 dinheiros. Escute só. E ele dá esses 2 dinheiros ao dono da hospedagem, do hotel. E quando ele está dando esse dinheiro ao dono da estalagem, sabe o que vai acontecer aqui? É muito lindo. Ele vai dizer uma fala, e eu concluo nela agora. Eu prometo que eu concluo. Ele vai dizer o seguinte: eu estou te pagando isso aqui. Eu estou te pagando esta dívida. Quando eu voltar, se tiver mais alguma despesa, tu pagarei. Escute. Jesus veio da primeira vez, morreu por mim, morreu por você, e ele disse o seguinte: aguardem-me, porque daqui uns dias eu vou voltar e encontrarei com a minha igreja nos ares para viver uma vida eterna, aleluia. Você está esperando, meu irmão, a volta de Cristo? Se você está esperando a volta de Cristo, aguarde ansiosamente, pois a trombeta vai soar. Jesus está voltando para te buscar, para te lavar. Ele te levará para morar com Ele na eternidade, aleluia. E aí onde entra o papel da missão? Este homem chamado samaritano é eu. É você, é a equipe de missões. Bom samaritano é você. Deveria sermos nós. Mas tem hora que a gente está como sacerdote, surdo, mudo e cego. Tem hora que nós estamos como levita. As preocupações, os afazeres tiram o nosso foco. Mas como os meus companheiros que me antecederam antes de mim, eu quero enfatizar e dizer: o meu alvo é Cristo e o teu. Porque Jesus te ama. E Ele tem uma promessa para a tua vida. A promessa é que Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida.